Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para todos. Queridos, o nosso site é apocalipserevelado.com. Ali tem todos os livros, os 3 volumes do Apocalipse. Ali tem também os 2 volumes de Daniel, cobrindo capítulo 1 de Daniel até o capítulo 12. Ali temos também o livro Sétimo Milênio. Temos também ali o livro Vícios Secretos. Temos ali também o livro Diálogo com o Dr. Amin, que é um livro de 184 páginas. Tudo isso é de graça. Você pode entrar no site apocalipserevelado.com, ir lá na seção livros e você clica lá e você pode baixar em forma de PDF e ler, pode imprimir e pode ler e pode divulgar, tá ok? Isso é de forma gratuita. Temos também ali a lição da Escola Sabatina de 1989. Se alguém quiser essa lição de 1989, pode baixar, está ali. São 2 lições de 2 trimestres de 1989 sobre o Apocalipse. Temos também o canal do YouTube, que está no meu nome, Samuel Ramos. Você pode acessar o canal do YouTube e divulgar os vídeos, assistir todos os sermões. Nós temos mais de 400 sermões no YouTube. Mais de 400. Então, dá para você fazer um trabalho maravilhoso e as pessoas que assistem os sermões, elas se tornam não adventistas do 7º dia mornos, mas eles se tornam adventistas do 7º dia genuínos, reavivados. As pessoas que assistem os nossos sermões, elas já vêm para a igreja adventista, já abraçando a reforma da saúde, sendo fiéis. Eu nunca ouvi em todos estes anos a experiência de alguém que tenha dito: pastor, eu assisti os teus vídeos e saí da igreja. Não, queridos. Assistindo os meus vídeos, você não vai sair da igreja adventista, porque a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus. Eu permaneço nela, sou membro regular da igreja adventista do 7º dia, de Jacksonville, na Flórida. E ali nós fundamos uma igreja nova, somos plantadores de igreja. Minha esposa, quero convidar a minha esposa para que venha aqui à frente. A minha esposa e eu somos plantadores de igrejas. Então, queridos, nós nos Estados Unidos plantamos 2 igrejas, uma em Richmond, Virgínia, e agora outra em Jacksonville, na Flórida. Mas quando estivemos aqui no Brasil, nosso ministério no Brasil foi de 23 anos. E lá nos Estados Unidos estamos há 23 anos. Então, 23 e 23, não é? Já são 46 anos de ministério. E aqui no Brasil nós fundamos muitas igrejas. No Paraná, onde trabalhamos 9 anos. Em Manaus, no Amazonas, onde trabalhamos 7 anos. Em Belém, onde trabalhamos na União 1 ano. E também no Ceará e Piauí, trabalhamos como presidente de campo. Ceará, Piauí, e ali fundamos várias igrejas, a Leila e eu trabalhando juntos, sempre juntos. Você nunca vai encontrar pastor Samuel sozinho, entende? Essa é a sombra, não é? É a sombra. Então Deus nos uniu, começamos a namorar com 16 anos, em 1967, nos casamos em 1973, dia 29 de janeiro, e Deus nos deu um casal de filhos, Anderson e Evelyn. Eles também já são casados e temos 4 netinhos, né? A Lisier, a mais velha, a Louise, que são netas também do pastor Schmidt e da Nair, que são pastores aqui no Rio Grande do Sul. E temos também da filha o Logan e a Laura. São 4 netinhos. Estamos nos preparando para a volta de Jesus em família. Então, esta é a companheira de trabalho. Essa é a que chora comigo e que luta e que recebe também elogios, mas também recebe pedradas, né? Que Deus te abençoe, querido. Vamos permanecer juntos na eternidade. Deus nos uniu para a eternidade. Nós vamos estudar com vocês agora sobre as 7 trombetas. E vamos deixar para a tarde a mensagem da 7ª trombeta, que é a mais linda, é a mais majestosa, é a mais poderosa, é a mais cativante de todas as trombetas, é realmente a 7ª, ok? Antes de nós estudarmos a palavra de Deus, queremos orar mais uma vez.
Pai Santo que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença, alegres, felizes, porque o Senhor está derramando o Espírito Santo sobre nós. Já sentimos a presença do Espírito Santo através de todas estas noites, Pai. Aqui estamos como filhos Teus para aprendermos de Jesus. Não viemos aqui aprender de homens, viemos para aprender de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo derrame sobre nós luz celestial, para que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Espírito Santo fale e que a mente de Jesus nos seja concedida para entendermos a profecia da forma como Jesus entende a profecia. Derrama o Teu Espírito sobre todos, cura os enfermos, se alguém aqui estiver enfermo fisicamente, não importa a doença, o Senhor é a cura, o Senhor é o médico, o Senhor é o remédio. O Senhor cure esta pessoa para a honra e glória do Teu nome. Se alguém que estiver triste, o Senhor console. Se alguém que estiver desempregado, que o Senhor abra portas para ter um emprego. Se alguém estiver necessitado aqui de dinheiro, de finanças, que o Teu Santo Espírito supra as necessidades financeiras desta pessoa. Pai eterno, responde às orações que estão sendo feitas, orações de intercessões, orações por marido, por esposa, por filhos, pessoas que nós queremos levar para o céu. Responde às orações, que o Espírito Santo se manifeste entre nós, Pai, que o Espírito Santo mova o nosso coração, batiza-nos com o Espírito Santo, é em nome de Jesus que pedimos, amém, Senhor, amém. Queridos, o capítulo 8 de Apocalipse, ele inicia com o 7º selo. Nós já estudamos com vocês isto ontem. Podem ver a sequência. Nós estudamos na quinta-feira sobre o juízo dos vivos, que é o 6º selo. Estudamos ontem o 7º selo, que é o fim do juízo, fechamento da porta da graça. E agora nós vamos estudar a sequência. Mas você deve fixar a sua mente no contexto sequencial da profecia, porque existe uma sequência irrefutável. Existe uma sequência irrefutável da 7ª igreja, que é Laodiceia, para a porta que se abriu no céu, a sala do juízo, o trono de Deus, e o capítulo 5, isso o capítulo 4, né? E o capítulo 5 de Apocalipse, o livro do juízo. Existe uma sequência que eu não inventei, eu aprendi na lição da Escola Sabatina de 1989. Laodiceia, povo do juízo, capítulo 4 de Apocalipse, sala do juízo, capítulo 5 de Apocalipse, o livro do juízo, capítulo 6, 7 e 8, o desenvolvimento, o desenrolar do juízo celestial em 7 fases. O selamento do povo de Deus ocorre em 7 fases, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Deus não difere, irmãos. Deus tem padrões fixos, padrões permanentes para nos ajudar a entender as verdades. E quando chega então no 7º selo, Deus então abre as 7 trombetas. As 7 trombetas só começam a aparecer em cena depois que o 7º selo foi aberto. O 7º selo ainda não foi aberto. Portanto, nós entendemos as 7 trombetas como escatológicas. Eu não estou sozinho nisto. Eu aprendi no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Ali diz a serva de Deus: Deus me mostrou que soará trombeta após trombeta e que praga após praga cairão. Queridos, Deus mostrou para Ellen White que soaria trombeta após trombeta. Ela fala de soar trombeta após trombeta, ela mostra isso como sendo futuro. E as pessoas perguntam: pastor, mas e aquele texto que está no livro Grande Conflito? O texto que está no Grande Conflito, onde fala das trombetas como ocorrendo no passado, não é da irmã White. Não é da irmã White. Se vocês querem ler o Grande Conflito original, vocês podem ler o Primeiros Escritos, a última parte o Primeiros Escritos tem 2 partes. A primeira parte, que conta a experiência inicial da vida de Ellen White. E a segunda parte do Primeiros Escritos chama-se Dons Espirituais. Esse Dons Espirituais é a primeira edição do livro Grande Conflito.
primeira edição do livro Grande Conflito saiu com o título Dons Espirituais. E quando ocorreu a primeira edição do livro Grande Conflito? Em 1858. Deus deu a visão do Grande Conflito 2 vezes para Ellen White. 1848, mas ela não escreveu a visão. Então Deus deu de novo a mesma visão, em 1858, 10 anos depois. E disse: agora você escreva. E ela escreveu em 1858 e foi publicada esta visão, que você pode ler no livro Primeiros Escritos. Todo mundo que tem o Primeiros Escritos, leia lá, da metade para frente, Dons Espirituais. Esta foi a visão do Grande Conflito. Portanto, queridos, ali não tem a interpretação das 7 trombetas. A interpretação das 7 trombetas não faz parte da visão dada por Deus para a serva dele, Ellen White, em 1848 e 1858, explicando as 7 trombetas. Deus não explicou as 7 trombetas para Ellen White. Mas como? Lógico, a verdade é progressiva, irmãos. A verdade é progressiva. Em 1844, as trombetas não eram uma verdade presente, mas hoje as trombetas são verdades presentes. Por quê? É uma verdade presente porque está para acontecer. Então, Deus está nos ajudando a entender, a todos nós, as trombetas como sendo escatológicas. O que está no livro Grande Conflito de Josias Litt, primeiro, queridos, Josias Litt nunca foi membro da Igreja Adventista. Nunca. Nem antes, nem depois. Segundo lugar, Josias Litt reconheceu que ele estava errado. Como é que o senhor fala isso? É lendo, queridos, lendo o Comentário Bíblico Adventista. Você vai no Comentário Bíblico Adventista, volume 10. Lá no Comentário Bíblico Adventista, volume 10, que é a Enciclopédia Adventista, volume 10. E você vai então por ordem alfabética procurando na letra L. Na letra L, que é Litt, lá está Josias Litt. E dá um pequeno resumo da vida de Josias Litt, mencionando que no final da vida dele, ele deixou de crer nas trombetas históricas e passou a ensinar que as trombetas eram escatológicas, queriam se cumprir no futuro ainda. Então, queridos, ele mesmo deixou de crer nas trombetas históricas. Mas como é que este texto que está no livro Grande Conflito, de Josias Litt, como é que entrou ali, se não faz parte da visão que Deus deu em 1848 e 1858? Foi acrescentado. Foi acrescentado. Assim como hoje tem a comissão dos depositários da irmã White, lembram-se que hoje tem, lá na Conferência Geral, tem uma comissão que cuida dos escritos de Ellen White. Naquele tempo já tinha uma comissão que cuidava dos escritos de Ellen White e o filho dela fazia parte desta comissão. Logicamente, eles analisaram e acharam que deveriam introduzir ali a interpretação de Josias Litt sobre as trombetas. E introduziram, na melhor das intenções, porém não faz parte da visão. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu creio piamente na Igreja Adventista, creio também na Bíblia e creio também no Espírito de Profecia. Mas isto não faz parte da visão que foi dada por Deus, foi acrescentada. Então, queridos, a questão das trombetas é uma questão que está aberta. Quem lê a lição da Escola Sabatina de 1989, descobre que ali, quando o autor estuda a lição dos 7 selos, antes de estudar a lição dos 7 selos, ele diz assim: cremos que a revelação é progressiva e que nós não entendemos totalmente ainda este assunto, e é um assunto que devemos continuar estudando. Quando ele estuda sobre os 7 selos. Quando ele vai estudar sobre as 7 trombetas, na lição de 1989, ele repete a mesma afirmação. Cremos que este assunto nós precisamos continuar estudando para entender melhor o assunto das 7 trombetas. E aí ele dá ali uma sugestão: se você quer entender melhor esta profecia das 7 trombetas, você pode analisar estas perguntas, e dá uma série de perguntas que sugere também a interpretação de que as trombetas podem ser entendidas como sendo escatológicas. Então, queridos, eles abriram o leque. Não faz parte das 28 doutrinas. O adventista do 7º dia, ele é caracterizado pelas 28 doutrinas básicas, fundamentais.
Se você disser que você não crê em uma das 28 doutrinas fundamentais, você não pode ser membro da Igreja Adventista. Porque as 28 doutrinas são o fundamento da Igreja Adventista. Só, queridos, que as profecias dos 7 selos e das 7 trombetas e também dos 7 reis, essas 3 profecias não fazem parte de nenhuma das 28 doutrinas fundamentais. Isto quer dizer que são profecias que estão abertas. Você é adventista do 7º dia? Eu sou, mas eu entendo os 7 selos da forma diferente, como muitos entendem, as 7 trombetas, os 7 reis, mas nem por isso deixamos de ser adventistas do 7º dia, porque nós estamos unidos em quê? Nas 28 doutrinas fundamentais. É isso que está escrito aí no livro Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos traz as 28 doutrinas fundamentais. Quando você é para ser batizado, eles não perguntam nada para você sobre as trombetas, nem sobre os selos, nem sobre os 7 reis. Você já viu alguém, você vai ser batizado, você crê nas trombetas como sendo o alarico, o genzerico, o duacro, o Maomé? Sim ou não? Você já ouviu alguém falar isso? Não, irmãos. Não se fala nada das trombetas quando mas a pessoa tem que aceitar as 28 doutrinas. Está tudo certo, queridos. O que nós temos é que ter a mente aberta para entender que as 28 doutrinas nós não temos nada a colocar e nem tirar. Mas nas profecias que estão abertas para estudo, e nos Estados Unidos eles entendem que elas estão abertas para estudo. E no Brasil muitas vezes as pessoas não querem dizer que são profecias abertas para o estudo. Essa é a diferença. Eles perguntam como é lá nos Estados Unidos. Lá eles entendem que são profecias abertas para estudo. E não está atacando a igreja, não está discordando das 28 doutrinas fundamentais da igreja, está tudo bem. Nós temos que ter essa mente aberta para entender que somos adventistas em busca da compreensão maior e mais ampla da verdade. Porque as verdades, as profecias, elas vão sendo entendidas no momento em que elas estão se cumprindo ou se aproximam do cumprimento delas. Aí as coisas vão ficando mais claras. Então, queridos, nós devemos ser flexíveis e nós devemos ser tolerantes com pessoas que pensam diferente em pontos que estão ainda em estudo. Certo? Mas pelo menos considere a possibilidade de ser diferente. Pela primeira vez, a lição da escola sabatina deste trimestre, pela primeira vez eles colocaram na lição da escola sabatina a interpretação dos 7 reis. 7 reis como sendo 7 reis papais. E lá disseram, essa é a mais popular. E aí a lição explicou, mas nós oficialmente adotamos as 7 cabeças como sendo 7 reinos. Tudo certo, oficialmente adotamos as 7 cabeças de Apocalipse 17 como 7 reinos. Mas eles colocaram as 7 cabeças como sendo 7 reis papais, como sendo a mais popular, mas não é a oficial. Tudo bem, é isso mesmo, não é a interpretação oficial da igreja, mas pelo menos foi mencionada. Nas outras lições nunca mencionaram, então já houve uma pequena abertura. Nós estamos caminhando juntos para o céu, queridos. Ninguém está querendo desencaminhar, ninguém está querendo atrapalhar a sua jornada para o céu. Todos nós estamos em busca da verdade. E a revelação de Deus é progressiva, queridos. Deus nunca parou de revelar suas verdades, nem vai parar de revelar suas verdades no céu. No céu nós vamos continuar aprendendo. A revelação de Deus é dinâmica, a profecia é dinâmica, não é estática. Por isso, queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 8, menciona o verso 1, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse meia hora não é tempo profético. Por quê? Porque todos os teólogos adventistas, irmãos, acreditam que em 1844 acabou o tempo profético. Isso a gente aprende na faculdade de teologia. Em
1844 acabou a maior profecia de tempo profético, que foi de 2.300 anos. Acabou em 1844. E Ellen White, comentando Apocalipse capítulo 10, verso 6, Apocalipse capítulo 10, verso 6, Ellen White comenta, isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, ela menciona que em 1844 acabou o tempo profético. E depois de 1844 não temos mais profecia de tempo profético. Estamos em comum acordo. Todos os teólogos adventistas entendem desta forma. Porém, muitos entendem que de 1844 para frente não existe mais nenhuma profecia de tempo. Mas Ellen White não falou isso. Ela falou tempo profético. Profecia de tempo é profecia de tempo. Profecia de tempo profético é outra coisa. O que é um tempo profético? Um dia valendo um ano. Então, de 1844 para frente, não temos mais profecias onde um dia vale um ano. Mas nós temos profecia de tempo depois de 1844, mas não profético, é tempo literal. Qual é a prova bíblica? Qual é a prova bíblica? Irrefutável. Quando eu falo irrefutável, e vocês me ouvem falar várias vezes essa palavra, é porque é irrefutável mesmo, não tem como refutar. Qual é a profecia de tempo depois de 1844? E que está lá em Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos estão acenando para você. Ei, estou aqui. São profecias de tempo. 1000 anos. Proféticos ou literais? Literais. Então, as profecias de tempo depois de 1844 devem ser entendidas como sendo o quê? Literais. Está claro, queridos? Por isso, aqui, essa meia hora não pode ser profética. Mas também não é literal. É uma forma de Deus falar que vai ser o quê? Muito rápido. Muito rápido. A abertura do 7º selo e a última intercessão que Jesus vai fazer vai ser coisa rápida, para então fechar a porta da graça. A porta da graça ela é fechada exatamente, não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia menciona que será na abertura do 7º selo, o fechamento da porta da graça. Aqui diz que, o verso 2, que quando o 7º selo foi aberto, os anjos, os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhes dadas 7 trombetas. Só depois que o 7º selo foi aberto, eles receberam as trombetas. Eu já falei isso ontem, estou repetindo, porque a lei do aprendizado é a lei da repetição. A gente tem que repetir e você decora. Você decora. Para entendermos que os 7 anjos só receberam as trombetas depois que o 7º selo foi aberto. E quando você pergunta para a igreja, o 7º selo já foi aberto? A maioria fica olhando assim, como se alguém estivesse falando uma outra língua. Não, irmãos. O 7º selo foi aberto ou não foi? Não foi aberto. Ainda não foi aberto. Então, os 7 anjos não receberam as 7 trombetas. E nem tocaram as trombetas ainda. Eles só vão tocar as trombetas quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. E Jesus só vai lançar o incensário sobre a terra depois que ele fizer a última grande intercessão para a conversão da grande multidão. A chuva serôdia do Espírito Santo será derramada sobre 144.000, que proclamarão as 3 mensagens angélicas com poder. Com poder. Imagine, queridos, 12 discípulos batizados pelo Espírito Santo, a chuva temporã, revolucionaram o mundo. 12 revolucionaram o mundo. Agora imagine 144.000 discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo vão revolucionar o mundo. Deus não precisa mais do que 144.000 para revolucionar o mundo. Porque ele revolucionou o mundo no primeiro século com 12. E agora são 144.000. É bastante. Pregando as 3 mensagens angélicas. E queridos, eles vão realmente pregar e a multidão vai se converter. Esta é a grande
intercessão de Jesus e o resultado será a conversão da multidão que ninguém podia contar. Isso está no 7º selo. E agora o verso 5: e o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui termina o ciclo de 7. Só aqui termina o ciclo de 7. Enquanto não fala essa frase, não terminou o ciclo de 7. Deus é um Deus de ordem, queridos. Deus não é bagunçado. Uma hora ele termina um ciclo de 7 sem falar nada, e de repente ele fala, de repente ele não fala mais, e deixa você todo confuso. Deus não é assim, queridos. Deus é didático. Deus é didático. Tem gente que diz, não, mas o trono de Deus é móvel, então às vezes ele está no lugar santo. Calma lá, meu irmão. Calma lá. Vocês lembram que o santuário terrestre era desmontável, né? Então era móvel ou não era móvel? Era móvel. Mas você pode pensar que a arca do concerto representa o pátio? Não. O santuário da terra era móvel, montava e desmontava, carregava, a arca do concerto descarregava. Mas isso não quer dizer que você pode usar a arca para representar o pátio, a arca do concerto para representar o lugar santo. Não, irmãos, aí é bagunça. Então, queridos, o trono de Deus no céu é móvel. Deus é móvel. Deus não é estático. Deus não é robô. Deus não é uma estátua. Não, ele é móvel. O trono é móvel porque o trono de Deus é vivo. O trono de Deus é vivo. Quando você lê Ezequiel capítulo 1, você vê que o trono de Deus se move. Tem rodas para cima, para baixo, do lado. Porque o trono de Deus, ele é formado por anjos. Anjos. Quando você lê Ezequiel capítulo 1, você vê a majestosa cena do trono de Deus. Lógico que ele é móvel, mas o trono de Deus, mesmo sendo móvel, ele nunca representa o pátio. Ele nunca representa o lugar santo. O trono de Deus, mesmo sendo móvel, ele sempre, na teologia do santuário celestial, ele representa o quê? Santíssimo. Sempre, sempre e sempre. Então, queridos, quando Jesus Cristo faz a sua última intercessão e lança o incensário sobre a terra, ele termina o ciclo dizendo, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aqui ele termina o ciclo de 7 selos. E só então dá início ao ciclo das 7 trombetas. Imagine se Deus vai começar um novo ciclo sem terminar o anterior. Que bagunça não viraria? A nossa mente ia dar um nó na nossa cabeça. Mas não, ele termina primeiro, dá um fôlego, falou agora, o verso 6 agora, capítulo 8, verso 6. Veja como Deus dá um fôlego aí. Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, está vendo, meus filhinhos? Jesus está falando, aqueles 7 anjos do capítulo 8, verso 2. Os 7 anjos do capítulo 8, verso 2, que receberam as 7 trombetas quando o 7º selo foi aberto. Agora é que eles vão colocar a trombeta na boca. Agora é que eles vão se preparar para tocar. Depois que eu lancei o incensário sobre a terra. Está claro isso? Jesus está falando aqui. Com muito carinho, queridos. Eu fiquei 15 anos pregando como pastor, os meus primeiros 15 anos como pastor, irmãos. Eu fui 9 anos pastor no Paraná, depois fui 7 anos pastor em Manaus. Mas durante 15 anos, esses primeiros 15 anos, eu nunca preguei sobre 7 selos, nem 7 trombetas, porque eu não entendia. Sabe o que acontece quando uma pessoa prega uma coisa que nem ele entende? Acontece igual o professor de matemática, que ensina e os alunos não aprendem. Quando um professor de matemática ensina e os alunos não aprendem, é porque ele, o professor de matemática, também não entende. Você passa para os outros a confusão da tua cabeça. Então eu não entendi os 7 selos, nem as 7 trombetas, eu não pregava.
Mas depois que eu estudei a lição de 1989, eu comecei a entender os 7 selos, 7 trombetas. Eu comecei a pregar. E aí eu comecei a pregar. E aí eu comecei a escrever. E fui escrevendo. Então, queridos, aqui Jesus está falando para você, capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E agora o verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde que foi queimada. Queridos, a ordem para não destruir a terra, não queimar a terra, a ordem existia, mas foi retirada esta ordem. Onde é que está a ordem para não destruir a terra? No 6º selo. Capítulo 7, veja aí o capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o finalzinho do verso 2 diz que não poderiam danificar a terra e o mar. Enquanto os anjos estão segurando os 4 ventos, Satanás não pode destruir a terra, o mar, as árvores. Não pode. Tem uma proibição divina. Mas quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Então, quando você lê o livro Grande Conflito, quando descreve aqui, lê o Grande Conflito, ou Primeiros Escritos, página 279 para 280, na página 280, lá diz, do Primeiros Escritos, e então, quando Jesus deixa o Santíssimo, quando Jesus sai do Santíssimo, ele lança o incensário sobre a terra e sai do Santíssimo, e se demora no lugar santo. Por que Jesus sai do Santíssimo e não vem logo para a terra? Queridos, essa é a teologia do santuário. A teologia do santuário ensinava que no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, quando ele saía do Santíssimo, ele não saía para o pátio. Não, ele saía para o lugar santo. E é no lugar santo que ele pegava o bode que representava Satanás. Lembram-se que eram 2 bodes? Um simbolizando Jesus e outro simbolizando Satanás. Por isso a maçonaria pega o bode para representar o Deus da maçonaria. Porque é bíblico. É uma coisa que Deus permitiu. Tudo bem, Satanás? Se você quer colocar o bode representando o Deus da maçonaria, pode, porque isso já está na Bíblia. Que tem um bode que representa Satanás. E a maçonaria pegou este símbolo desse bode para representar o Deus da maçonaria. Por isso o Deus da maçonaria é representado por uma cabeça de bode, chamado Baphomet, mas tem seios de mulher, mas o órgão genital é de homem, masculino. Vê a mistura, não é? Porque Satanás defende que o ser perfeito é aquele que é homem e mulher. Não é isso que está se transformando o nosso mundo hoje? Que a pessoa, o ser humano perfeito, aquele que pode se relacionar homem com homem, aí sim, aí você está perfeito, porque você só consegue amar só mulher, então o teu amor não é perfeito. O amor perfeito, hoje, na mentalidade do mundo, é quando a pessoa consegue o homem amar homem e mulher amar mulher. Queridos, Satanás fez porque ele é assim, porque o Deus da maçonaria tem órgão, tem seios de mulher e tem órgão genital masculino. Queridos, o bode representa Satanás, porque lá no santuário, ele, o Azazel, representava Satanás. Então, ele recebe o consentimento divino para destruir 1/3 da terra. Quando? Quando Jesus deixa o Santíssimo. Porque esse período que Jesus se demora no lugar santo, ele trata, é ele quem? Ele, Satanás. Porque quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo para o lugar santo, o que ele fazia? Pegava Satanás, pegava o bode de Azazel. Agora vem cá, agora eu vou colocar sobre você o quê? Os pecados que eu tirei de lá.
Porque a parte que os filhos de Deus pecaram, eu perdoei, disse Jesus. O meu sangue perdoou. Mas a parte que você, Satanás, teve nos pecados deles, não está perdoada não. Vai sobre você. Você vai queimar mais. Mas este período que Jesus trata com Satanás é quando ele sai do Santíssimo e se demora no lugar santo. Então Jesus diz, agora tudo bem, Satanás, agora você pode fazer o que você queria fazer, mas não podia, que é destruir a terra. E lá diz, no grande conflito e também nos primeiros escritos, foi dado consentimento divino para Satanás destruir a terra. Mas não toda a terra, só 1/3 da terra. E por que Deus permite que Satanás destrua somente 1/3 da terra? Porque ele é o anjo da terça parte. É a Bíblia que diz que Satanás é o anjo da terça parte. Em Apocalipse 12, capítulo 12, verso 3, diz que quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então ele é o anjo da terça parte. Por isso todas as trombetas estão falando terça parte, terça parte. Leia comigo agora. Na primeira trombeta ele destrói a terça parte das árvores. E agora na segunda trombeta, capítulo 8, verso 8. Capítulo 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Queridos, as trombetas é como que contrafações das pragas. Entendam assim, trombetas são causadas por Satanás, com a permissão de Deus. As pragas não são causadas por Satanás, são causadas por Deus. Satanás não tem nada a ver com as 7 pragas. Ele tem a ver com as 7 trombetas, porque Deus permitiu que ele fizesse a destruição da terça parte. Então ele faz a contrafação. A história se repete. No Egito foi assim também. No Egito, Deus realizava através de Moisés um milagre, e os bruxos e feiticeiros de Faraó também o quê? Realizavam. Ele foi imitando as pragas do Egito, e assim também aqui ele tenta imitar. Ele imita os reis. Na 7ª, ele não imita mais, porque a 7ª é a declaração de Cristo. Cristo recebe o reino, não é? Cristo recebe o reino. Então, a segunda trombeta é a destruição da terça parte do mar. E a terceira trombeta, verso 10, capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Você conhece alguma estrela chamada Absinto? Então, queridos, quando você lê a profecia e a profecia interpreta o símbolo, você pode aceitar a interpretação. Estrela em profecia é anjo. A grande estrela que cai do céu é o grande anjo que caiu do céu, e o nome dele é Absinto. Ou seja, quem é que torna a sua vida amarga? Porque absinto é amargo, não é? Quem amargou a experiência humana foi Satanás. Ele é a grande estrela que caiu do céu. Ele vai amargar, tornar a terça parte das águas potáveis, as águas dos rios, torná-las amargas. E um grande número de pessoas irão morrer em resultado das águas amargas. Diz aí o capítulo 8 e o verso 11. Verso 11, o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Essa é a terceira trombeta. E a quarta trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Haverá uma escuridão parcial, porque não é totalmente o sol, mas a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Então haverá na quarta trombeta uma escuridão parcial. E agora vem a quinta trombeta, capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu da terra. Outra vez, a estrela que cai do céu para a terra é Satanás. E foi-lhe dada a chave do abismo.
e abriu o poço do abismo e subiu o quê? Fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Queridos, eu acho que tem muitos demônios presos. Eu acho que tem muitos demônios presos, esperando o dia e a hora que eles vão ser liberados para provocar toda essa desgraça da quinta trombeta. Porque é Satanás que vai liberá-los para que eles façam, porque na quinta trombeta aparece aqui gafanhotos, mas você vê que não é gafanhoto. Quando fala gafanhoto, fala que ele pica como escorpião, você fala, então não é gafanhoto, e também não é escorpião. Então são forças demoníacas que ferem a humanidade com dores de gritar, de gemer de dor, por 5 meses. 5 meses proféticos ou 5 meses literais? Queridos, se fosse antes de 1844, seriam 5 meses proféticos. Mas como é depois de 1844, são 5 meses literais, são 150 dias. Você quer mais? Precisa mais? 150 dias gemendo. Só que o povo de Deus não é atingido, irmãos. Qual é a prova? Irrefutável. Lá venho eu de novo com a palavra irrefutável. Qual é a prova irrefutável de que as trombetas ocorrem agora no tempo do fim, depois que a porta da graça se fechar? Agora, na quinta trombeta está a prova irrefutável. Capítulo 9 e o verso 4. Verso 4, leia comigo. E foi-lhes dito a essas forças demoníacas que pareciam gafanhotos, mas que picavam como escorpiões, são forças demoníacas. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Ué, não podemos mais danificar a erva da terra? Não, porque tudo que você tinha que danificar de erva ou de árvore, já fez na primeira trombeta. Você já esgotou, agora não mais. E o que mais? Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Queridos, será que precisam fazer um bacharelado, um doutorado para entender que o sinal de Deus será imposto, será colocado na testa do povo de Deus somente quando sair o decreto dominical? Será que nós já entendemos isto? Que o sinal de Deus não está sendo aplicado hoje? Porque se você disser que o sinal de Deus está sendo aplicado hoje, então o sinal da besta também está sendo aplicado, mas não está ainda. O domingo será, mas ainda não é. O domingo será o sinal da besta, quando for colocado, aplicado com força da lei, obrigatoriamente, sobre toda a humanidade. Então será o sinal da besta. E em contraste, o selo do Deus vivo aparece lindo e majestoso. No momento em que o sinal da besta é colocado, aparece e brilha o selo do Deus vivo. Dali para frente, os que continuarem guardando o domingo, o primeiro dia da semana, e rejeitando o 7º dia da semana, o santo sábado, então estarão recebendo o sinal da besta e estarão perdidos, queridos. Não é hoje, vai ser quando se tornar o decreto dominical universal. Hoje pessoas não estão guardando o sábado, mas estão salvas, muitas delas. Tem pessoas na igreja adventista guardando o sábado e perdidos. E tem pessoas guardando o domingo e salvas, porque depende da luz que a pessoa tem. Tem alguns que guardam o sábado, mais ou menos, né, irmão? Mais ou menos, porque se precisar comprar comida, ele compra. Se precisar viajar, ele viaja. Entende? Se precisar entrar sábado, sexta-feira à noite, trabalhando, ele entra na sexta-feira à noite. Se precisar ir para restaurante no sábado, ele vai. Não guarda sábado nenhum, irmãos. As pessoas não são zelosas. Não são zelosas. Por isso Deus deu uma visão para a sua serva, onde ela diz que vi multidões que professavam guardar o sábado,
Mas quando olharam para suas vestes, estavam sujas. Sujas. E a voz vai dizer: pesado fostes na balança e achado em falta. Sexta-feira, queridos, é dia de preparação. A gente prepara a roupa que vai vestir. Não é sábado de manhã. Ah, a roupa que eu vou vestir está amassada, então vou passar. Não, você tinha que ter pensado nisso ontem. Qual a roupa que você vai vestir sábado? Você já viu o tanque do seu carro? Tem gasolina? Não tem, então é sexta-feira que tem que pôr. Não é levantar sábado de manhã: ih, está sem gasolina o carro, vou ter que ir lá no posto. Queridos, nós temos que nos preparar no dia da preparação para o sábado. Fazer a nossa comida na sexta-feira. Não é isso que Êxodo capítulo 16 diz? Tudo o que quiserdes cozer no forno, cozeio. Tudo o que quiserdes cozer na água, cozeio. E o que sobrar, ponde-o à parte para amanhã, porque amanhã não haverá. A comida que eu vou comer no sábado é a comida que Deus me deu na sexta. Ele já se adiantou, Ele já me deu adiantada a comida. Deus quer homens e mulheres, filhos e filhas fiéis, zelosos do santo dia do Senhor. As 24 horas são sagradas ao Senhor. Estes serão selados pelo sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Sobre estes, essa destruição, esse tormento da quinta trombeta não vai atingi-los, porque eles estão selados pelo selo do Deus vivo. Mas muitos guardadores do domingo vão sofrer o tormento, e também muitos guardadores do sábado, mais ou menos, entendem? Mais ou menos, também serão atormentados, porque não estarão protegidos por Deus. Está claro aqui, queridos? Tem alguma dúvida? Aqui diz, olha, vamos ler o verso 4 de novo. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isso só vai acontecer depois do selamento. Só depois do selamento. E o selamento só ocorre a partir do decreto dominical para frente. Vem o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Como é que eu posso dizer que a quinta trombeta aconteceu na Idade Média? Não, queridos, aqui está dizendo que é depois do selamento do povo de Deus. Se tiver alguma dúvida, querido, escreve a pergunta e vamos à tarde tentar responder. Mas para mim está muito claro. Eu tenho que crer no que eu estou lendo na Bíblia. E agora o verso 5, irmãos, capítulo 9, verso 5. Que foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Satanás gosta de atormentar as pessoas. E o seu tormento era como semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Eu não sei o que é isso, irmãos. Eu não sei. Eu já vi muita gente tentando explicar, mas como é que eu vou explicar uma coisa assim? É esperar para ver. Eu só sei que são forças demoníacas, isso eu sei. Por quê? Porque aqui diz no verso seguinte, que nós vamos ler, que o rei deles é Satanás. O rei dessas forças demoníacas é Satanás. Leiam aí o verso 10. Verso 10. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar homens por 5 meses. E agora diz quem é o chefe deles. E aí você entende que são forças demoníacas. Verso 11. E tinham sobre si um rei. Um rei. O anjo do abismo. Qual é o anjo que foi lançado do céu para o abismo? Satanás. Antes de criar Adão e Eva, irmãos, Deus lançou Satanás do céu para o abismo. Tem gente que pensa que Satanás foi expulso do céu depois que Adão e Eva foram criados. Não, irmãos. Satanás foi lançado do céu antes do primeiro dia da semana da criação. Já existia o planeta? Lógico. Sem forma e
vazio, e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Satanás foi lançado para esse abismo. E quando Deus criou Adão e Eva, no sexto dia, mostrou a árvore da vida e mostrou também a árvore da ciência do bem e do mal e explicou direitinho para Adão e Eva por que aquela árvore da ciência do bem e do mal. Porque um anjo foi expulso do céu, ele é o pai do pecado, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu e ele vai tentar você, Adão e Eva, naquela árvore ali. O pecado já tinha acontecido, Adão e Eva, Satanás já tinha sido expulso do céu. E queridos, por isso ele é o anjo do abismo. Mas mais ainda, ele também é o anjo do abismo, porque quando Jesus Cristo voltar, Apocalipse 20, verso 1 até o verso 3, diz que ele vai ser lançado no abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 1 até o verso 3, vai ser lançado do abismo. E Apocalipse capítulo 20, verso 7, diz que no final dos 1000 anos ele sobe do abismo, para enganar os ímpios que ressuscitaram no final dos 1000 anos. Então ele é o abismo, ele é o anjo do abismo. E aqui diz o nome dele, veja aí. Tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o nome dele é Abaddon, e em grego é Apolion. Não sei se temos aqui alguém que é da maçonaria, mas sempre tem, né? Sempre tem, porque onde você vai, temos irmãos maçons. Então, queridos, tem irmãos maçons sinceros, que estão sendo o quê? Enganados. A pessoa sincera que está sendo enganada, no momento em que ela descobre a verdade, ela toma uma decisão, ela tem uma postura. Eu não sabia que o Deus da maçonaria é Satanás. Eu conversei no final de um sermão que eu fiz, no final veio um maçom, conversou comigo e disse: eu sou maçom. E eu já sabia que o nome do Deus que eu adoro na maçonaria é Abaddon. Eu já sabia o nome. Porque eles descobrem o nome do Deus da maçonaria lá pelo 14º, 15º grau. Nos primeiros graus a pessoa não está sabendo qual é o nome. Mas depois, no 14º ou 15º grau, ele descobre o nome do Deus da maçonaria, mas não descobre quem é o Deus, só o nome que ele sabe. E ele falou hoje no seu sermão, eu descobri, o nome eu já sabia, que era Abaddon, ele disse, mas eu não sabia que Abaddon era Satanás. Estou fora. Ele saiu da maçonaria e se batizou na igreja adventista. Queridos, há pessoas sinceras em todos os lugares, mas o sincero, quando percebe que está sendo enganado, disse: não, eu quero a verdade a qualquer custo. Eu rompo com o espiritualismo, eu rompo com a bruxaria, eu rompo com a maçonaria. Eu quero a verdade, eu quero o céu, eu quero a salvação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não importa se você ficou 10 ou 20 anos no erro, não importa, Deus não leva em conta. Mas Deus diz: aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Queridos, a sexta trombeta menciona aqui, capítulo 9, verso 13: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, para a hora, para o dia, para o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Verso 16: e o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Esse número é simbólico. Aqui não está falando que é simbólico. 200 milhões são 200 milhões. 4 anjos são 4, não são 5. 144 não é 145. Por favor, meu irmão. Entende? Para Deus o 7 é 7. O 10% é 10. 4 anjos são 4. 7 igrejas são 7, não são 8. 144 não é 145. E grande multidão que ninguém podia contar não é uma grande multidão que ninguém podia contar. Tudo isso é literal. Percebem, irmãos?
E aqui diz que este exército que vai produzir uma guerra mundial, porque 200 milhões de soldados é uma guerra mundial, irmãos. É uma guerra mundial que vai destruir a terça parte dos habitantes da terra, que é a terça parte dos habitantes da terra. Hoje a terra tem mais de 7 bilhões, então vão matar mais de 2 bilhões, irmãos. Mais de 2 bilhões vão matar. Mas nenhum dos que tem o selo do Deus vivo morrerá. Este é o ponto, irmãos. Por que Deus nos contou tudo o que vai acontecer? Para mostrar o carinho que Ele tem com você. Porque você não será atingido. Porque você está selado pelo selo do Deus vivo. E anjos de Deus circundam você. Anjos de Deus se tornam escudos de luz e o protegem. Não somos atingidos por Satanás, porque Satanás só tem poder sobre aqueles que são dele, que vivem no pecado, e você não vive no pecado. Você vive em Jesus Cristo. Você não se regozija na injustiça, se regozija na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu sonho é o céu, e você não quer mais nada dessa terra. Você já se desiludiu da terra. Satanás tem poder sobre aqueles que ainda estão iludidos com a terra. Mas, queridos, Jesus permite que a gente fique desiludido. Ele permite coisas ruins acontecerem, que você perde o encanto desta terra. E você começa a sonhar e pensar com o céu e só o céu, e você não quer mais nada. A terra perdeu o encanto, mas o céu cresceu. As visões do céu encheram a sua mente. Queridos, é isso que Jesus quer. Mostrar o carinho que Ele tem para com você, para que você não tenha medo. Medo do fim do mundo? O fim do mundo é a forma de Deus mostrar quanto Ele te ama e quanto Ele te protege. Lembre-se, meu querido, este tempo em que a destruição das trombetas, destruindo a terra, terça parte disso, terça parte daquilo. Lembre-se que neste período ressuscita o povo de Deus, que morreu de 1844 para cá. Em todas estas convulsões da terra, em todas essas tragédias operadas por Satanás, ressuscitam aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são eles? Todos os pioneiros, queridos. Ellen White, Tiago White, José Bates, Annie Andrews, Uriah Smith, todos eles ressuscitam. E esses irmãos sinceros que morreram ontem, que morreram antes de ontem, morreram ano passado, esperando ver a volta de Jesus, mas morreram antes, eles também ressuscitam, glorificados, antes da segunda vinda de Jesus. Porque eles acompanharão estes últimos acontecimentos da terra. Eles estarão junto com você, como guias, como orientadores, como confortadores. Vocês se lembram que aqueles que ressuscitaram com Jesus, naquele domingo, quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz assim, que depois que Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram, glorificados, e entraram na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos dizendo, nós ressuscitamos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Eram seres majestosos, lindos, imaginem. Quando você vê uma pessoa glorificada, é uma diferença muito grande do que nós somos hoje, queridos. Cheios de rugas e calvície. Não, queridos. Estes que ressuscitam agora serão também um conforto para os perseguidos filhos de Deus. Assim como aqueles que ressuscitaram com Jesus foram um conforto para os discípulos. Porque eles confortaram os discípulos, deram ânimo, permaneçam firmes. Nós já ressuscitamos glorificados e vamos subir com Jesus para o céu. Mas, queridos, agora é a ressurreição especial de Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2 diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Nessa ressurreição especial, os que morreram, e Ellen White fala no livro Grande Conflito, no capítulo 40, não é? No capítulo 40 ela descreve ali a ressurreição deles glorificados. E dos ímpios também que mataram Jesus na cruz, também ressuscitam na ressurreição especial. Eles vão ter que assistir à segunda vinda de Jesus.
Eles vão ter que assistir. Jesus disse: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Vocês vão viver vindo nas nuvens do céu. Queridos, Jesus Cristo tem coisas maravilhosas para o seu povo. Nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos vivendo sim à vista de um Deus santo sem intercessor, porque Jesus já lançou incensário sobre a terra, não tem mais intercessão. Então depois que a porta da graça se fecha, você vive à vista de um Deus santo sem pecar. Isso assusta as pessoas. Então não deixe para viver sem pecar depois que a porta da graça se fechar, por favor. Porque aqueles que estiverem pensando em deixar para viver sem pecar, depois que a porta da graça se fechar, vão ficar fora do reino de Deus. Porque o dia de viver sem pecar, queridos, é hoje. É hoje. Satanás não tem poder sobre aqueles que rompem com o pecado, mas aqueles que continuam com seus pecados acariciados, aqueles que continuam com seus pecados familiares, assistindo às novelas da Globo. Você sabe que a televisão vai tirar muita gente do céu, irmãos. Muita gente do céu, porque é uma podridão. Você não deveria deixar sua esposa, seu marido, você não deveria deixar seus filhos, nem a visita que está na sua casa. Ah, agora é a hora da novela, deixa assim. Não, aqui não, por favor. Aqui em casa não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, aqueles que tomam a decisão de romper com os pecados, então o Espírito Santo mostra outros pecados. Ele só pode mostrar outros pecados quando você romper com estes aqui. Enquanto você não romper com estes, ele não pode mostrar os outros. Você não está avançando na santificação, você está parado, você está atolado, não vai nem para frente nem para trás. Sou 30 anos adventista, e o que adianta ser 30 anos adventista praticando os mesmos pecados? Até quando você vai continuar praticando os mesmos pecados? Deus quer que você rompa com os pecados, peça perdão. Mas e o poder para não pecar mais esses pecados? O poder vem de Deus, mas a decisão vem de você. A decisão é de você. Quando você toma a decisão, o Espírito Santo é derramado e capacita você com poder para não mais continuar pecando. É assim que as pessoas viciadas no cigarro, na bebida, nas drogas, depois que tomam a decisão, Deus simplesmente faz isso, tira a vontade. Tenho conversado com pessoas viciadas. Como é que você largou? Deus tirou. No momento em que confessei os meus pecados e decidi, Deus tirou a minha vontade de usar isso, de usar aquilo. Mas a decisão é sua, de parar de pecar. Mas, queridos, será que eu posso dizer, eu vivo sem pecar, eu não tenho pecado? Não, isso eu não posso falar, porque eu tenho a natureza pecaminosa, mas isso não é desculpa para eu continuar nos meus pecados acariciados. Isso não é desculpa, irmãos. Tem gente que fica apavorado. Então, nós tomamos essa decisão antes do fechamento da porta da graça. E então, depois do fechamento da porta da graça, você já está habituado a viver sem praticar pecados conhecidos. E as pessoas perguntam, e os pecados desconhecidos? Pouco importa. Alguém vai se perder por pecados desconhecidos? Deus leva em conta o tempo da ignorância? Não. Então não se preocupe com eles. Mas se preocupe com aquele pecadinho, aquela raposinha, entende? Aquela raposinha que você acha que não faz mal, mas está fazendo mal. Essa você tem que se preocupar, porque esse é um pecado conhecido. E Deus exige confissão para dar o perdão e derramar sobre você o Espírito Santo. Essa é uma mensagem de reavivamento. Essa é uma mensagem de entrega. Essa é uma mensagem dos eventos finais, que nos preparam para o que está por vir diante de nós. Deus quer mudanças na sua igreja, sair da mornidão. Somos mais de 20 milhões de adventistas, queridos. Mas o que adianta? 20 milhões. Como o mundo. Parece que quanto mais velha vai ficando a igreja, mais parecido com o mundo. Tinha que ser o contrário. O filho, quanto mais velho, mais parecido com o pai.
Entendem? Eu sou mais parecido com meu pai hoje do que quando eu tinha 20 anos. Cada vez eu fico mais parecido, meu jeito de andar, meu jeito de ser, mais parecido, você parece o teu pai. Lógico, quanto mais velho, mais parecido com o pai. Se o nosso pai é Jesus, se o nosso pai é o Deus Pai, quanto mais velho, nós temos que ser mais semelhantes a Ele. E não mais semelhantes a Satanás. Satanás não é o nosso pai. O caráter de Satanás não é o nosso. O nosso caráter é o de Jesus. A mente que o Espírito Santo quer implantar em você é a mente de Jesus. Os gostos de Jesus. Ah, eu não gosto disso. Mas Jesus gosta. Ele vai implantar em você o gosto dele. Isso é ter a mente de Jesus. Obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele implanta em você a mente de Jesus. Mas eu tenho que pedir. Eu tenho que buscar. Eu falei, eu quero, Senhor. Eu quero mais do que qualquer outra coisa neste mundo. A mente de Jesus. Você quer a mente de Jesus, meu querido irmão? Você tem a coragem de pedir a mente de Jesus? Aleluia. Aleluia. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você. Meu Pai que estás no céu, que está nos céus, meu querido Jesus, aqui temos um grupo de filhos e filhas teus, que querem a mente de Jesus, querem a humildade de Jesus, querem o domínio próprio de Jesus, querem a mansidão de Jesus, a paciência de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, querem a compreensão das profecias de Jesus. Enfim, queridos, nós precisamos ser Jesus Cristo na terra. As pessoas precisam ver Jesus em mim e em você. Pai querido, não podemos ser Jesus na terra sem o teu poder. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Registra a nossa decisão lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. E Pai querido, envia teu filho logo. Vai, filho, vai buscar aqueles que são meus. Já é hora. Volte logo, querido Jesus. Em teu nome pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.